segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou do seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou tronos poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, amados irmãos e irmãs, palavras do Evangelho, perdoa os nossos pecados e nos a vida eterna. Amados, hoje nós celebramos a solenidade de nossa Mãe Maria Santíssima, assunta aos céus. Aqui, na verdade, Maria Santíssima foi elevada aos céus. Deus necessariamente a elevou aos céus. Os anjos ali vieram e buscaram, e ela foi assumida aos céus. É diferente exatamente da ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ascendeu aos céus com seu poder e com sua glória. E amados, é lindo percebermos porque, na verdade, Maria, como essa arca incorruptível, porque é imaculada desde o momento da sua concepção e permanece imaculada até o momento da sua ascensão aos céus, e ali é coroada com a glória de Deus. E necessariamente nós podemos perceber bem isso através da primeira leitura. Mulher revestida de sol, revestida da glória de Deus. E às vezes as pessoas podem perguntar: mas qual o fundamento bíblico, Padre, a respeito exatamente da questão dessa assunção de nossa Mãe Maria Santíssima? Pois bem, primeiramente é exatamente o fato de que nas Sagradas Escrituras já falava a respeito da Virgem que daria a luz ao Salvador da humanidade, ao Messias. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz do filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. E para que esse ventre pudesse conter o Salvador da humanidade, ele não poderia ter a mancha do pecado original. Um grande exemplo a respeito disso é o momento em que ali, aquilo que no Antigo Testamento é a maior prefiguração daquela que vai ser exatamente Maria Santíssima, é a Arca da Aliança, que ali continha os sinais da presença de Deus no meio do seu povo. O cajado, exatamente ali de Arão, continha dentro da Arca da Aliança também o maná, né, os vasos com o maná, continha também as tábuas da lei. E nessa Arca da Aliança, que foi transportada ali solenemente para Jerusalém, no tempo do rei Davi, no momento em que ela foi transportada, um homem, né, chamado As, no momento em que ela estava sendo transportada, ele percebeu, não sei se não amarrado direito ali, não fizeram
fizeram da forma como deveria. Sei que estava sendo transportada ali por uma carruagem e que os bois puxavam, e naquele momento então a arca começou a tombar, e o homem então segurou a arca, pôs a mão nela, e no momento em que ele pôs a mão nela, ele foi morto imediatamente. Por que isso, amados? Porque na verdade, inclusive os próprios levitas, as tribos que eram ali responsáveis por levar a arca da aliança e ao mesmo tempo fazer os sacrifícios necessários para honrar a Deus, ali que eram exatamente a tribo, que era a tribo sacerdotal, que era responsável exatamente por isso, eles não podiam tocar na arca. Existiam inclusive varais ali, argolas, arcos, que eles colocavam ali, né, para que pudesse transportar exatamente a arca sem que pudesse tocar nela, porque sabiam na verdade que nenhum homem poderia fazer isso, porque ali continha a glória de Deus. E é por esse motivo que aquele homem, quando toca, mesmo que seja para segurar a arca, ele morre imediatamente. E amados, aqui nós podemos perceber o seguinte: quem então, o que pode conter exatamente a graça, a glória de Deus, senão aquela que necessariamente é incorruptível, ou seja, a que só poderia ser revestida de sol, revestida da glória de Deus, se fosse imaculada, sem a mancha do pecado original. E é interessante percebermos, amados, que lá no Gênesis, no capítulo 3, no momento em que nossos pais pecaram, Deus já tinha dado uma sentença ao ser humano, mas ao mesmo tempo uma solução e uma cura, quando disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Portanto, na verdade, ali, essa mulher não é Eva, essa mulher é a mulher, a nova Eva. Por isso que, inclusive, quando o anjo chega à nossa Mãe Maria Santíssima e a sauda, diz: ave, cheia de graças. A nova Eva, a mulher, aquela que necessariamente vai dar a luz ao Salvador da humanidade, com o seu seio virginal e incorruptível, imaculado, porque Deus assim o fez. Por que Deus constituiu exatamente, fez dessa maneira? Porque, na verdade, amados, em vista dos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, na verdade, em vista daquele que é o Salvador. Mas é lindo percebermos que no Evangelho de hoje, quando Maria Santíssima diz o Magnífica, canta o Magnífica, ela diz: minha alma exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ou seja, a primeira salva, a primeira a ser redimida foi ela. Foi ela exatamente já no seio de sua mãe, ali, no momento, aliás, da sua concepção, ela foi concebida sem a mancha do pecado, porque primeiro foi antecipado para ela essa graça, para que depois toda a humanidade experimentasse a redenção. Por isso que existe uma correlação muito linda entre o que nós celebramos hoje com o que nós celebramos em outro dogma da nossa igreja, que é exatamente o dogma da Imaculada Conceição. Ou seja, para que acontecesse hoje a assunção aos céus, primeiro aconteceu a graça de ser imaculada desde o momento da sua concepção. Um dogma está relacionado exatamente ao outro. Mas aí você pode pensar assim: mas é fácil, padre. Na verdade, se ela foi concebida sem o pecado original, se necessariamente ela ali não tinha essa mancha do pecado original, então ficou fácil para Maria viver isso. Não. Na verdade, ela precisou manter isso desde toda a sua vida, com muitos sofrimentos. Porque na verdade, nem o maior de todos os santos que viveu nessa terra é maior e sofreu mais do que nossa Mãe Maria Santíssima. Porque na verdade, Maria Santíssima ali foi aquela que foi toda do Senhor, e necessariamente por ser toda do Senhor, experimentou sofrimentos terríveis, dores, e o seu coração imaculado, unido ao coração de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, experimentou todas as dores da paixão no seu coração, na sua alma. Por isso que Simeão diz: uma espada de dor transpassará a sua alma, a fim de que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Ou seja, para isso ela passou por muitos sofrimentos.
que nós conhecemos bem ali. O fato de ter que, desde o momento aí, antes mesmo do nascimento de Cristo, teve que fugir, e depois então estando ali em Belém, aconteceu o nascimento ali de Jesus no estábulo, num lugar completamente inóspito, um lugar que não era para uma criança nascer, mas no entanto passou por esse sofrimento, sem ter lugar, e fugindo exatamente para que não matasse a criança, de um lugar para o outro. E por fim, na verdade, também quando Jesus começou a crescer, percebendo exatamente ali, aos 12 anos de idade, por exemplo, qual que era a missão que Deus estava preparando exatamente para ele. Mas, amados, é interessante percebermos que em tudo isso, nossa Mãe Maria Santíssima manteve ali, imaculado o seu coração. O inimigo nunca tocou nela. Por isso que naquela profecia que vai dizer lá em Gênesis capítulo 3, que nos diz que por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, a serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ela esmagará a sua cabeça. O calcanhar representa o quê? Na verdade, a parte mais frágil é a descendência da mulher, exatamente nós, que necessariamente somos feridos pelo pecado, mas ela se mantém imaculada, esmaga a cabeça dele. É por isso que necessariamente o inimigo odeia tanto nossa Mãe Maria Santíssima, porque ele não tem parte nenhuma com ele. Tanto que os exorcistas relatam de uma forma categórica, e é interessante porque são unânimes em dizer exatamente a mesma coisa. Quando evocado ali a ladainha de nossa Mãe Maria Santíssima, quando se reza, se fala a respeito de Maria Santíssima, os demônios tremem e necessariamente ficam furiosos quando falam a respeito dela, por causa exatamente disso, e também por outro motivo. Maria Santíssima, assunta aos céus, coroada nos céus, ocupa exatamente o lugar que era do soberbo e orgulhoso Lúcifer. Por isso que também no canto aqui do Magnífica, Maria Santíssima disse: Deus derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Ela, humilde, mais humilde de todas as criaturas, mas mais glorificada de todas as criaturas, elevada aos céus, assumiu o lugar que era no céu. Rainha do céu, da terra, rainha dos céus. E amados, é lindo percebermos a obra maravilhosa que Deus fez na vida de Maria Santíssima, que é a onipotência suplicante, ou seja, aquela que nós podemos pedir a ela em todas as nossas necessidades. E aqui então nós podemos perceber que ela é realmente essa nova arca da aliança. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão perceber que a arca da aliança ali no Antigo Testamento foi importante para o povo, até o momento em que ali a arca da aliança estava com o povo, até antes do exílio. Depois você não ouve mais falar a respeito da arca da aliança. O que aconteceu exatamente com a arca da aliança? E aí, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas o que é mais importante é o seguinte: na verdade, a arca da aliança era uma preparação para que o povo pudesse então perceber que Deus ia caminhar com o seu povo, estaria com o povo, e que Deus necessariamente estaria no meio do seu povo. O que iria acontecer exatamente com isso era o fato de que Deus estava preparando o seu povo para a encarnação do Verbo de Deus. Por isso que Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. E, amados, no entanto, para que o Senhor pudesse vir até nós, era necessária uma nova arca da aliança, para conter o Senhor, para que Ele pudesse ali nascer e viesse até nós. E é interessante perceber isso, que essa nova arca da aliança é exatamente nossa Mãe Maria Santíssima. Em que sentido? Qual o fundamento que o Senhor diz exatamente isso? Pois bem, quando aconteceu, está lá no livro 2 Samuel, no capítulo 6, quando no momento em que a arca da aliança entra ali em procissão, e esse homem que vai segurar a arca que estava caindo morre, o rei Davi então diz: olha, como
pode que a arca do Senhor possa habitar na minha casa? Não sou digno de que ela entre na minha casa. Ficou com medo. Naquele momento, Davi, na verdade, percebeu que poderia acontecer alguma coisa com a família dele. Então, o rei Davi tomou a decisão, naquele momento, de mandar a arca da aliança para a casa, para a família de um levita, chamado Obed-Edom. E ali, então, essa arca da aliança ficou na casa desse levita, chamado Obed-Edom, durante 3 meses. Quanto tempo Maria Santíssima ficou na casa de Santa Isabel? 3 meses. E amados, nesse período de 3 meses que a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom, a família dele começou a prosperar de uma tal forma. Em 3 meses as coisas começaram a mudar, ser transformadas na vida deles durante esses 3 meses, como nunca havia acontecido na vida deles. Aí o rei Davi ficou sabendo disso, percebeu que tomou um calote, que de uma certa forma percebeu que fez mau negócio. Disse: vamos chamar a arca da aliança de novo para cá, para estar conosco, Amados, pois é interessante percebermos o seguinte, que aqui nós vemos a correlação entre as duas passagens bíblicas, exatamente aquilo que é a arca da aliança do Antigo Testamento e agora a nova arca da aliança que veio visitar Santa Isabel. E aqui, amados, já no momento da saudação de nossa Mãe Maria Santíssima, já acontece uma graça incomensurável. Tanto Isabel, como necessariamente São João Batista, no seio dela, já é batizado no Espírito. Por isso que ela diz: a criança exultou de alegria no seio. Aconteceu essa graça já no seio, ali no momento em que João Batista estava no seio da sua mãe e foi batizado no Espírito, devido exatamente à presença de nossa Mãe Maria Santíssima, essa nova arca da aliança, revestido da glória de Deus. E amados, por isso que no livro do Apocalipse o Senhor nos diz exatamente essa realidade, essa imagem dessa mulher, que pode representar sim a igreja, mas essa igreja gloriosa e triunfante, sem ruga, sem mancha, que na verdade é a igreja nossa peregrina, que está a caminho. Mas, no entanto, a realização plena dessa igreja é a imagem de nossa Mãe Maria Santíssima, sem ruga e sem mancha. Por isso que ela é revestida de sol, ou seja, revestida da glória de Deus, e sobre a sua cabeça a coroa de 12 estrelas, representando os 12 apóstolos, e ao mesmo tempo representando também aqui as 12 tribos de Israel, a totalidade, a plenitude da sua igreja. E ao mesmo tempo nós vemos a lua debaixo dos seus pés. O que significa isso, Padre? É exatamente o fato de que ela venceu, superou toda a instabilidade deste mundo. Vamos ser sinceros, nós passamos muitas vezes muitas instabilidades, muitas situações que de uma certa forma para nós são difíceis. Mas, no entanto, amados, se nós ali pedimos a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, superaremos essas instabilidades, porque ela nos ensinará a fazer exatamente isso, porque ela superou a instabilidade deste mundo. Por isso, a lua debaixo dos seus pés. Por que a lua representa isso? Porque a lua tem 4 fases, ou seja, necessariamente há essas mudanças. E, no entanto, ela nos ensina a superar as mudanças e situações que muitas vezes o mundo traz para nós. E amados, no momento em que Maria Santíssima, voltando ali, como essa nova arca da aliança, visita ali Santa Isabel, nós podemos perceber que nesses 3 meses, Deus já inicia uma obra maravilhosa de santidade, de mudança, de transformação na vida de Santa Isabel. E outro detalhe que nós podemos perceber um paralelo entre a passagem do Antigo Testamento da arca com relação também a essa nova arca da aliança, que é Maria Santíssima. No momento em que Maria Santíssima chega, então Santa Isabel diz: de onde me vem? Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Que é exatamente a mesma frase que o rei Davi disse quando a arca chegou: como eu posso merecer que a arca da aliança venha até a minha casa? Ou seja, nós podemos perceber que ela é realmente essa nova arca da aliança, que traz consigo o Salvador da humanidade.
aqui que está o ponto mais importante exatamente desse momento de colocação dessa menina. Se Maria Santíssima é essa nova arca da aliança, e o fato exatamente dela vir nos visitar nos traz tanta bênção, tanta graça, por que muitas vezes nós fazemos e abrimos mão exatamente disso? Como é necessário nós reunirmos para rezarmos juntos o Santo Terço, o Santo Rosário, em família. O quanto é necessário nós invocarmos essa intercessão em nossas vidas. E muitas vezes a gente caminha sozinhos e não damos conta de tantas situações que nos acontecem. No entanto, quão é importante nós ali permitirmos que essa nova arca da aliança venha nos visitar a nossa casa, visitar as nossas dificuldades, visitar os nossos problemas, aquilo que tanto precisamos. E nós contamos exatamente com as suas bênçãos e graças na nossa vida, porque ela é essa nova arca da aliança, ela é a onipotência suplicante, e é em todas as nossas necessidades. E eu falo para vocês, com toda certeza, da mesma forma como aquela arca no Antigo Testamento, que ficou na casa 3 meses de Obed-Edom, e Deus realizou graças inumeráveis, fez prosperar a família dele, muito assim também, se nós começarmos agora em diante, rezarmos com toda a devoção a Maria Santíssima, Deus vai realizar grandes coisas, porque Ele nos prometeu por meio do cântico do Magnífico. E eu vou ler de novo para vocês possam perceber o que Deus realiza quando nós tomamos posse disso. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Ele mostrou a força de seu braço, ou seja, Deus vai mostrar exatamente o que Ele é capaz de realizar em nossas vidas: dispersar os soberbos, derrubar os tronos poderosos, elevar os humildes, encher de bens os famintos, e Ele vai socorrer o seu servo, lembrando de sua misericórdia, como prometer aos nossos pais. Ou seja, Deus quer realizar grandes coisas na nossa vida, mas Deus vai realizar isso principalmente por meio dessa nova arca da aliança que vem nos visitar, nossa Mãe Maria Santíssima. O quanto nós precisamos contar com ela e necessariamente pedir a sua poderosa intercessão em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amados irmãos.